Presidente em exercício, Tony Proença, agradeço aqui de público ao vereador Haroldo de Souza, que deu a possibilidade que nós pudéssemos corrigir algumas inverdades ditas desse microfone. É importante aqui refrisar e recuperar o projeto de colocação dos implantes subcutâneos na cidade de Porto Alegre como uma das estratégias de planejamento familiar, não é a única. Ninguém obrigou meninas pobres da periferia da cidade a colocar o que se tem de mais moderno na medicina. Ninguém obrigou. A escolha sempre foi livre e consciente. Este não é um método experimental. Não são cobaias as meninas da Restinga. Esse método é o que se tem de mais moderno em tecnologia médica, é um método que é liberado pelo FDA americano e é um método liberado pela Anvisa, à venda em qualquer farmácia. O problema é que essas populações periféricas, elas não têm, como a senhora muito bem disse aqui, vereadora, elas não têm acesso aos métodos. Então é importante que se dê a possibilidade dessas mulheres terem acesso ao que se tem de mais moderno em tecnologia médica. Concede uma parte? Eu gostaria de ler a nota do Ministério da Saúde sobre o método do implante e que comunicação, que o vereador comentasse. A nota que saiu do Ministério de Saúde. As críticas do Ministério enfatizam a falta de, e aí as palavras do Ministério, as faltas de sintonia com os princípios dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres e homens. 2. As altas taxas de descontinuidade revelada pelo implante à base de etonogestrel, devido sobretudo a seus efeitos colaterais. Alterações no sangramento. Um estudo mostrou 17% dos casos em que o sangramento assume um padrão inaceitável e outros mostram taxas de remoção de implante de 23% a 37% em 12 meses de uso. 3. A baixa efetividade do método comparativamente aos contraceptivos já disponibilizados pelo SUS. Mas não vai ocupar todo o meu espaço, porque eu não lhe ocupei o espaço. Não, mas deixa ele refutar, eu vou colocar isso aí. Então a situação é a seguinte, não existe método na medicina que não tenha efeito colateral, vereador. Não existe remédio que não tenha efeito colateral. É por certo e é claro que os implantes têm seus efeitos colaterais, até a aspirina tem efeito colateral. Na nossa população aqui de Porto Alegre, a expectativa pela literatura, que não foi contemplada pela leitura da vereadora, a expectativa é que nós tivéssemos que retirar 10% dos implantes subcutâneos, tivemos que retirar 5%. E o dado fundamental é que a taxa de natalidade e a mortalidade infantil dessas regiões, que a senhora disse que foram prejudicadas, diminuiu em 4 pontos percentuais. Diminuiu em 4 pontos percentuais a taxa de mortalidade infantil da Restinga e a taxa de natalidade dessa região. Então é fundamental quando se fala, quando se tira dados de outros lugares que não Porto Alegre, também se refutar o resultado positivo que se teve em Porto Alegre. E é fundamental quando se fala em planejamento familiar, enfatizar a questão da escolha livre e consciente das mulheres, preconizar a independência das mulheres, que não dependam de métodos assistencialistas para sobreviver, que não dependam da bolsa isso, da bolsa aquilo, para custear o sustento da sua família, como Vossa Excelência falou aqui. Então é fundamental referir isso. E com relação às DSTs, vereadora, este grupo de 978 pacientes que lá nós estamos acompanhando pessoalmente, este grupo diminuiu percentualmente o volume de DSTs, diminuiu em 3 pontos percentuais. Então é importante conhecer os dados, para depois poder fazer alguma colocação nesse sentido. Eu, aproveitando o último segundo a dialogar com Vossa Excelência, a grande defesa que nós fazíamos é que o preventivo subcutâneo tem que ter em todos os postos para tratar de situações diferenciadas. Há mulheres que precisam usar a camisinha feminina, não preciso ensinar para ti, estou falando aqui para a população que nos assiste, e eu tenho tido dificuldade de encaminhar meninas que querem em outros postos, em outros locais da cidade. Inclusive a cidade não está com condições de oferecer camisinha, doutor Tiago, em muitas situações. Pois é, então a crítica ela se estabelece quando tu faz um piloto localizado e não tem uma política geral que trate da diferença. Mas os implantes, como eu bem mostrei aqui no tempo de liderança, foram para
toda a cidade. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia dizer que foi num local só. E a questão do preservativo, assim como a questão do anticoncepcional oral e do injetável, são fármacos que vêm diretamente do governo federal, vereadora Sofia Cavidon. Então, é aí que o governo federal tem que explicar por que não manda para Porto Alegre preservativo e por que manda anticoncepcional na véspera em que ele vai vencer. Aí o município não vai ter. Então, é importante enfatizar isso. Finalizando, vereador Tony Proença. No nosso município, os implantes subcutâneos diminuíram a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade infantil nas regiões em que foram utilizados. É importante realmente, como vocês falaram aqui, se dar acesso amplo e restrito, mas não é vetando o método que a gente vai conseguir dar esse acesso amplo e restrito.